conhecimento muda o mundo. Professores e alunos de pós-graduação e extensão contam histórias inspiradoras. Albert Einstein, autor da teoria da relatividade. A menina paquistanesa Malala Yousafzai, que luta a favor dos direitos da mulher no Oriente Médio. O médico neurologista e pai da psicanálise Sigmund Freud. O brasileiro Santos Dumont, pai da aviação, deram sua contribuição para melhorar nossa trajetória através do saber. O conhecimento muda o mundo. Uma iniciativa que vai lembrar pessoas que impactam nossa cidade, nossa região e até nosso país, através da educação e do trabalho árduo. A ideia é mostrar o conhecimento de forma ampla com o potencial transformador que ele possui, para que as pessoas se sintam motivadas a mudar o mundo no seu dia a dia, através do estudo, do trabalho, explica Ralph Viana, gerente de marketing do IESP e idealizador da campanha. Então, vamos às histórias? Você já pensou no que gostaria de trabalhar? Curso técnico em enfermagem, responsável pela atuação em funções básicas de manutenção e prevenção da saúde. Vamos conhecer algumas profissões? Faculdade de Educação Física. Sua duração são 4 anos. A área de atuação: escolas, academias, empresas ou hospitais. Muda o mundo e apaixona. Diego Torga, 29 anos, é educador físico. O personal trainer revela que o contato com a atividade física vem desde muito jovem, quando ainda no colégio começou a praticar esportes. Foi atleta no vôlei e no atletismo. Minha mãe sempre disse que as pessoas poderiam me tirar tudo, menos o conhecimento, e ela sempre exigiu que eu estudasse. O conhecimento muda o mundo e reacende chamas. Everaldo Ferreira, apresentador da TV Inis, pedagogo e teólogo, pioneiro na área do ensino de Libras no Brasil, participante do grupo que criou a TV Inis, um dos primeiros surdos apresentadores de programas de TV no país. Atualmente apresenta o programa Aula de Libras na TV Inis. Professor de Libras, palestrante, primeiro pastor surdo protestante formado no Brasil. Número 1. Refletindo sobre os textos. Letra A. O que os textos têm em comum? Letra B. Como Diego e Everaldo atingiram seu objetivo? Letra C. Qual a importância do conhecimento na vida das pessoas citadas no texto? Letra D. Se você fosse escolher uma profissão, qual seria? Número 2. Entrevistas e romances são muito comuns de serem encontrados no meio escolar e também são fontes de conhecimento. Vamos realizar uma entrevista com alguém que você admira? Letra A. Roteiro para a entrevista.
nome do entrevistado, profissão. Primeira pergunta: o que te levou a escolher sua profissão? Segunda: quais foram os desafios que você encontrou para conseguir exercê-la? Terceira: você gosta de sua profissão? Por quê? Quarta: quais são as dificuldades que você encontra nessa profissão? Quinta: sua profissão é valorizada? Por quê? Sexto: o que você falaria para as pessoas que pensam em seguir essa mesma profissão? 7. Se pudesse mudar de profissão, qual escolheria? Por quê? Número 8. Faça uma ilustração ou cole uma imagem que represente a profissão exercida pelo seu entrevistado. Capriche, hein? Lição 2. Toda arte é potencialmente política, porque, para além de sua função social, ela é resistência, afeto, insubordinação e muitas vezes é a tomada de consciência de que o mais importante é o ato de existir em sociedade e nela insistir nas revoluções diárias. Nesse viver, o artista encontra pessoas, objetos, fatos que o inspiram e vai eternizando seu legado. Concretismo. Ele surgiu no século XX como reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. É um movimento artístico e também uma corrente literária, caracterizado pela objetividade e pelo trabalho experimental com o espaço. Agora, você é o artista. Use a imaginação e transforme esse texto em poesia concreta. Se da tua mão não sairá beleza, se não dirá algo que agrade ou deixe as pessoas felizes, mantenha-a parada, proteja a si mesma. Seção 3. Estrangeirismos relacionados à profissão e mídia social. Estrangeirismos, palavras em inglês. O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimos de outra língua. Abaixo você encontra as expressões em inglês mais comuns em redes sociais, tipo Facebook, Instagram, entre outros. Marque o significado dessas expressões. Número 1. Fake. É falso. Ou curta no Facebook. Número 2. Like. Significa falso ou curtir. Número 3. Share. Significa falso ou compartilhar. Número 4. Meme. Significa falso, compartilhar ou meme, que seria imagem ou uma foto relacionada ao humor que se espalha na web. Número 5. YouTuber. Pessoa que publica vídeos na rede social YouTube. Ou falso ou compartilhar. Número 6. Subscribe. Significa falso, curtir ou inscrever. Seção 4. A educação física desempenha na formação integral do aluno, tanto na criação de valores sociais, como na importância da interação e cooperatividade no meio em que está inserido.
Agora, preencha as lacunas com as palavras do quadro abaixo para dar sentido ao texto. As palavras são: primeira, educação física; a segunda, equipe; a terceira, esporte; e a quarta, vida. Agora vamos ver como elas se encaixariam no texto abaixo. Eu vou começar a sinalizar. Quando eu der um espaço, vocês vão perceber qual palavra que se encaixaria melhor para dar o sentido da frase. Vamos lá? As aulas são importantes em todos os segmentos, pois nos ajuda a trabalharmos e a ter uma saudável e a praticarmos vários. Agora vocês vão se atentar. Quais seriam as palavras que encaixariam para dar sentido a essa frase? Vamos continuar. Letra A. Sabemos da importância da educação física na qualidade de vida. Que outros valores podem ser atribuídos à prática regular da atividade física? Marque nas opções abaixo. O quadro. Primeiro quadrinho. Beba pouca água. Segundo quadro. Mantenha o corpo em movimento. Terceiro, tenha uma alimentação saudável. Quinto, durma bem. E sexto, sorria mais. Letra B. Qual o papel de um personal trainer na elaboração de um treinamento para com as pessoas com deficiência? Observe as imagens e escreva palavras ou conforme uma frase. Seção 5. A matemática está em todo lugar em nossa vida. Número 1. Uma pesquisadora realizou um estudo sobre a vida de um grupo de pessoas. E um dos dados da pesquisa se referia à renda familiar em salários mínimos, SN. Os dados estão apresentados no gráfico a seguir. Vejam esse gráfico. É um pouco engraçado, né? Porque é o formato de um porquinho. Mas vamos lá. Vocês estão vendo essa faixa aqui, preta? 27,4%. Ao lado, a laranja, 27,2%. Ao lado, a amarela, 20,4%. A bege, 9,9%. A rosa, 9,8%. E a azul, que é 5,1%. Agora, vamos analisar o gráfico? No Brasil, o salário mínimo é de R$ 1.100. Agora, prestem atenção para responder as questões a seguir. Letra A. Qual é a renda da maior parte das famílias? Letra B. Quanto recebe uma família com renda de 3 salários mínimos? Faça o cálculo. Quanto que é um salário mínimo? E se eu receber 3, quanto ficaria? Letra C. Qual o percentual da maior renda familiar? Letra D. Quanto corresponde 20 salários mínimos? Agora vocês vão ter que fazer bastante cálculo, hein? Se um salário mínimo é 1.100, vamos pensar em 20. Calcule aí. Você consegue. Letra E. Qual a diferença da maior e menor renda familiar?
maior e a menor. Qual seria a diferença? De quanto? Letra F. Você acha o valor do salário mínimo suficiente para uma família viver bem? Justifique. Você acha que dá para pagar aluguel, fazer compra, pagar luz, pagar a água, tudo com R$ 1.100? Explique. Letra G. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é de R$ 4.964. Quanto o trabalhador americano recebe a mais que o brasileiro? Aqui no Brasil é 1.100. Lá nos Estados Unidos é 4.964. Bem mais, né? Quanto a mais que ele recebe? Faça o cálculo. Letra H. Se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? Compraria o que para você ou para sua família? Pense e escreva. Seção 6. Racismo e ciências. Número 1. Os recentes acontecimentos de violência contra pessoas negras no Brasil e nos Estados Unidos colocam à baila com vigor o debate sobre racismo no século XXI. É um absurdo, em pleno século XXI, testemunharmos práticas racistas e o crescimento de grupos fascistas. Veja como são esses grupos. Vocês conhecem? É triste, né? O racismo não encontra nenhuma justificativa científica. Não há etnia, raça ou cultura que seja superior a outra. Há culturas diferentes, etnias diferentes e heranças genéticas diversas, nada mais que isso. A história da humanidade, lamentavelmente, também é a história das exclusões e tentativas de submeter determinados grupos sociais a uma espécie de ordem. Número 2. James Watson, co-descobridor da estrutura do DNA, de 90 anos, defende em um documentário que negros são menos inteligentes. James Watson, cientista altamente preconceituoso, ele não entende a palavra respeito. Número 1. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou já presenciou alguma atitude preconceituosa? Sim ou não? Número 2. O que a ciência fala sobre o racismo? Número 3. Quais as semelhanças e diferenças do ser humano? O que temos parecidos? Ou o que temos de diferente? Escreva. Número 4. Faça uma frase com a palavra respeito. Seção 7. Através do conhecimento, podemos mudar nossa realidade. E os textos 1 e 2 apontam para este fator. Por trás desse acesso à informação e ao conhecimento está o que denominamos de globalização. Esse é o sinal. Vejam. Agora, assista ao vídeo com a explicação em libras sobre a globalização. Número 1. Qual dessas marcas você conhece? Escolha 3 e escreva a questão relacionadas. Número 2. Preencha a tabela de acordo com o setor de cada marca.
Seção 8. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade. Estendeu-se por 6 anos e colocou aliados contra o eixo, resultando na morte de dezenas de milhões de pessoas. Foi dividida em 2 grupos distintos: os aliados e o eixo. Assim, como membros principais dos aliados, tínhamos o Reino Unido, França, União Soviética e os Estados Unidos. Em contrapartida, Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais do grupo eixo. A causa direta e imediata que levou ao início da Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo da Alemanha nazista. A maior e pior consequência da Segunda Guerra foi, sem dúvida, os milhares de soldados e civis mortos durante o conflito. Somente entre judeus foram aproximadamente 6 milhões de perdas, principalmente em campos de concentração nazistas. Mas não foram somente os judeus que sofreram com os campos de concentração. Milhares de poloneses, ciganos, homossexuais, entre outros, tiveram o mesmo fim. Agora, assista ao vídeo com uma explicação mais ampla sobre esse assunto. Preencha as informações ao lado. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Vamos responder. Quais foram os países envolvidos? Lembram? Haviam 2 grupos. Cada grupo tinha os seus países. Quais eram? Escreva-os. Qual foi a causa? Por que eles começaram a Segunda Guerra Mundial? E a consequência? O que aconteceu com essa guerra? Escreva. Holocausto, nunca mais. Holocausto, esse é o sinal. É o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, mentais e opositores políticos. Assista ao vídeo com a explicação sobre o Holocausto. Agora, escreva ou desenhe o que você gostaria de dizer não, o que você não concorda que aconteça na nossa sociedade. Escreva ou então você pode desenhar. Seção 9. Malala Yousafzai. Ela disse: uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Malala, ativista paquistanesa, em outubro de 2012, quando tinha 15 anos, ao sair da escola, foi baleada na cabeça por talibãs e por isso ficou conhecida mundialmente. Seu crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres,
Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. Letra A. Você acredita que através da educação, por meio do conhecimento que muda o mundo, você pode dar um sentido à sua vida? E você está disposto a fazer alguma mudança para moldar o seu futuro? Registre sua resposta através de um texto de 5 a 10 linhas. O que você gostaria de fazer para mudar o seu futuro? Pense nisso, peça ajuda ao adulto para que você possa escrever. E faça pensando no que você deseja para mudar a sua vida, talvez mudar a sua família. Pense nisso. Tchau!